todos os vídeos do canal da Giant requerem várias horas de planejamento, depois mais várias horas de gravações, isso sem contar os 10 anos de experiência no mercado que foram necessários para que a gente conseguisse pegar temas complexos e passar eles de forma simples. Assim como tudo na internet, é impossível agradar todo mundo. A gente recebe vários comentários muito legais de vocês, mas de vez em quando a gente recebe um comentário como esse. Bom, atendendo a pedidos, aqui vão 10 minutos ininterruptos de informações inúteis sobre o mercado financeiro. A primeira bolsa de valores do Brasil foi fundada em Salvador em 1817, 9 anos depois da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A palavra investimento vem do verbo em latim investire, que significa vestir uma roupa de caráter oficial. O primeiro hedge fund da história foi criado em 1949 por um cara chamado Alfred Winslow Jones. Ele também tem os créditos pela invenção do infame 2 com 20, as taxas que os fundos cobram, da ideia de beta, que na época ele chamava de velocity, e da estratégia long and short, uma estratégia com direcional neutro no mercado. Ele era conhecido por todo o mercado naquela época pelo apelido de Big Daddy, ou o paizão em português. Entre 1685 e 1699, Nova York era conhecida como Nova Amsterdã e pertencia aos holandeses. Com o intuito de se protegerem de uma invasão, os holandeses construíram uma muralha dividindo a parte habitada da ilha da região desabitada. Como essa rua estava do lado do muro, ela foi chamada de Wall Street. Posteriormente, quando os britânicos invadiram a cidade, o muro foi destruído. Porém, o nome da rua se manteve o mesmo, Rua da Parede. Só que agora é em inglês, Wall Street. Quando os mercados estão em alta, nós usamos o termo bull market. Quando os mercados estão em baixa, nós usamos o termo bear market. A origem desses termos tem a ver com o padrão de ataque de cada um desses animais. Quando o touro, ou seja, o bull, ataca uma presa, ele usa os chifres para atacar ela de baixo para cima. Quando o urso, ou seja, o bear, ataca uma presa, ele usa as garras para atacar ela de cima para baixo. Daí a origem desses termos. A primeira bolsa de valores da história foi criada em Amsterdã em 1602 e essa bolsa ainda está em funcionamento hoje em dia. Em um belo dia de 2010, o S&P 500 caiu 998,5 pontos num período de pouquíssimos minutos e depois ele voltou como se nada tivesse acontecido. Esse episódio ficou conhecido como Flash Crash. O livro Principles, lançado em 2017 pelo Ray Dalio, é até hoje um dos livros financeiros mais vendidos de todo o mundo. O resumo do livro tem mais de 3 milhões de downloads online. Apesar disso, eu acho que eu nunca conheci alguém que realmente leu esse livro até o final. Em 1593, na Holanda, um novo produto chegou no mercado, vindo da Turquia e rapidamente se tornou um artigo de luxo e um símbolo de status na sociedade holandesa. O preço desse produto cresceu exponencialmente, em pouquíssimo tempo, e quanto mais ele subia, mais pessoas queriam comprá-lo, o que aumentava o preço ainda mais. Algumas pessoas gastavam um ano de salário para comprar esse produto, sendo que em casos extremos, uma única unidade custava aproximadamente 30 mil reais nos valores de hoje. O produto? Tulipas. Somando todas as bolsas ao redor do mundo inteiro, existem mais ou menos 650 mil empresas de capital aberto. No Brasil, esse número é muito próximo de 400 empresas. Em todas as cédulas de reais, você tem sempre a imagem de um animal e do outro lado você tem a imagem de uma estátua. Essa estátua é uma efígie. Efígie é o nome oficial que é dado para qualquer figura com características humanas que está presente em alguma cédula de qualquer moeda de qualquer país. No caso do dólar americano, a imagem dos presidentes que está na cédula é uma efígie. No caso do Brasil, a nossa estátua tem um nome oficial, é a Mariane. Por falar em estátuas, o nível de importação americano de óleo bruto entre os anos 2000 e 2009
possui uma correlação altíssima com o consumo per capita de frango no mesmo período. O Warren Buffett começou a investir com 11 anos de idade. Se você não sabe quem que é o Warren Buffett, eu não sei nem o que te dizer. Esse ano, em 2022, a fortuna dele chegou a atingir o patamar de 100 bilhões de dólares, dos quais 99% ele conseguiu adquirir depois dos seus 52 anos de idade. Quando uma empresa abre capital na bolsa, ela precisa escolher um nome para representar suas ações no mercado. Esse nome é chamado de ticker. Na maior parte das vezes, esse ticker é apenas uma abreviação do nome da empresa. Então, no caso de Petrobras, o ticker utilizado é o Petro. Agora, tem algumas empresas que são bastante criativas na hora de escolher esse nome. Um bom exemplo disso é a empresa DMC, uma empresa britânica que produz materiais explosivos. Eles usam o ticker BOOM. Um outro exemplo é o Fundo dos Tigres Asiáticos, que usa o ticker GRR. Em 1992, o governo do Reino Unido mantinha a libra esterlina artificialmente pareada com o marco alemão, que é a moeda que a Alemanha usava na época. Para manter esse pareamento, o governo britânico comprava e vendia libras no mercado utilizando suas próprias reservas. O problema é que essas reservas não eram infinitas. Em setembro daquele ano, George Soros coordenou um ataque especulativo ao tesouro do Reino Unido, vendendo bilhões de libras de uma só vez e forçando o governo a retirar esse pareamento artificial. Com esse ataque, Soros teve um lucro de mais ou menos 1 bilhão de libras em um só dia. De todas as bolsas ao redor do mundo, somente 19 têm uma capitalização acima de 1 trilhão de dólares. A Apple, sozinha, tem uma capitalização de 2,5 trilhões de dólares. Na Somália, existe uma bolsa de valores pirata. A população local pode comprar ações dessas empresas e ela pode ajudar a financiar as expedições dos piratas somali. Você já jogou Banco Imobiliário? Em inglês, esse jogo tem o nome de Monopoly. Você sabia que a produção anual de cédulas de Monopoly é maior do que a produção de moedas reais de todos os países ao redor do mundo inteiro somados? Em 2005, um funcionário de um banco japonês tentou vender uma ação da empresa JCOM por 640 mil ienes. Só que ele se enrolou e acidentalmente ele vendeu 640 mil ações a 1 ien cada. Em outras palavras, ele vendeu ações que valiam 3 bilhões de dólares por 5 mil dólares. Você sabia que custam 16 centavos para você fazer uma moeda de 5 centavos? Pelo menos esse é o preço de 2020. 2022 eu não achei. Em 1954, o governo americano estava trabalhando no projeto da bomba de hidrogênio. Era um projeto ultra secreto. Esse cara aqui, o Armin Ashon, é um economista americano, ele estava interessado em tentar descobrir qual era a matéria-prima que estava sendo utilizada nesse projeto ultra secreto. E aí, o que o Armin fez? Ele começou a analisar o balanço de diversas empresas que fabricam produtos químicos e ele conseguiu, só com isso, identificar o material ultra secreto que o governo estava usando, que era o lítio. Esse estudo teve que ser confiscado pelo governo americano para que a informação não vazasse. O Isaac Newton, um dos cientistas mais brilhantes que já pisaram nessa terra, quebrou na Bolsa de Valores em 1720, tradando as ações da South Sea Company, que foi a empresa criada para tocar todo o comércio com as colônias espanholas na América do Sul. Esse cara aqui é o Cliff Asness, é o gestor da EQR Capital, um dos maiores hedge funds nos Estados Unidos. Esse cara aqui é o Eugene Fama, que é um economista que ficou muito famoso pela teoria dos mercados eficientes, que até lhe rendeu um prêmio Nobel. Na década de 90, quando o Cliff estava tentando defender a sua tese de doutorado, o mentor dele era o próprio Eugene Fama. E nessa tese de doutorado, o Cliff Asness provou a existência de um fator de momentum nas ações, que essencialmente diz que o preço passado das ações é um bom indicativo do que vai acontecer com elas no futuro. Essa teoria de momentum, ela vai diretamente contra a teoria de mercados eficientes que fez com que o Eugene Fama ganhasse um prêmio Nobel. As cédulas físicas do dólar americano, do real e de boa parte das moedas ao redor do mundo são impressas em algodão. Aliás, a primeira cédula da história foi criada na China 1400 anos atrás. E por falar em dinheiro, é importante notar que a 11ª palavra da 11ª página do 11º capítulo
da versão original do livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, é a palavra in. Em 2010, o tempo médio de envio de uma ordem da Bolsa de Chicago para a Bolsa de Nova York era de mais ou menos 17 milissegundos. Nesse mesmo ano, uma empresa chamada Spread Networks teve a ideia de fazer um projeto que conectasse essas duas bolsas de forma reta. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então eles queriam criar um túnel que carregasse cabos de fibra ótica e que tivesse a menor distância possível entre essas duas bolsas. Para fazer isso, naturalmente eles tiveram que ignorar todo o relevo natural. Então eles tiveram que cavar por baixo de rios, por baixo de montanhas, o que fez com que o custo dessa obra ficasse próximo dos 300 milhões de dólares. Quando completada, esse túnel conseguiu reduzir o tempo médio de 17 milissegundos para 13 milissegundos, ou seja, 300 milhões de dólares para ganhar 4 milissegundos. Muita gente acha que essas informações inúteis são uma grande perda de tempo, mas se tem uma coisa que eu aprendi ao longo de tantos anos trabalhando numa gestora quantitativa é que muitas vezes as melhores ideias nascem de uma junção de ideias que a princípio pareciam inúteis, mas juntas elas formam uma coisa completamente diferente que tem muito valor. Então, se você reconhece o potencial que essas informações inúteis têm, dá uma olhada nesse vídeo que dá 6 dicas infalíveis para perder dinheiro. É inútil, né? Ninguém quer perder dinheiro, mas eu aposto que tem uma lição para tirar dali. Dá uma olhada aqui.